nos deu a possibilidade de a todo instante ter novas possibilidades para poder melhorar tudo. E às vezes a gente, por única e exclusivamente preguiça, preguiça mesmo, deixa para o outro tomar conta. E depois, como não fui eu quem fez, é mais fácil de eu reclamar e mais fácil de eu colocar a culpa em outra pessoa. Vamos pensar nisso? Afinal de contas, a gente ainda não tem guerra civil, a gente ainda não tem guerra de tipo nenhum, ou pelo menos não declarada. E isso só vai continuar sendo assim se cada um de nós tiver a liberdade dentro de si e a responsabilidade de amar o lugar onde nós moramos. Ah, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, terra adorada. Dos filhos deste solo, tu és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Um bom e excelente dia para você que tem no seu coração o verde, amarelo, azul e branco, de todas as cores que remetem ao nosso país. Bom dia para você. E no dia de hoje, no programa Rosa Choque, dessa sexta-feira, nós terminamos uma série de programas que nós fizemos a respeito da consciência negra. E hoje, dia 20, é o dia que se comemora essa situação de ser de consciência. Não sei bem se é um dia para se comemorar, mas é um dia para a gente pensar. Porque a comemoração necessariamente não é para você soltar fogos de alegria. A comemoração, às vezes, é apenas para você dizer que você conseguiu colocar uma determinada coisa no seu lugar e que as pessoas as respeitassem. E a nossa convidada de hoje já está aqui junto comigo, é a Ana Maria, que veio para falar um pouco com a gente sobre a consciência negra, querida. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Pode falar bem pertinho do microfone, tá? Eu te agradeço o convite, bom dia. Bom dia, meu bem. Como que é o teu nome completo? Ana Maria Ramos. Da onde você é? Sou de São Paulo, mas já cheguei aqui em 80. Mas a senhora é lá da cidade mesmo, de São Paulo, do Tatuapé, estado? Tatuapé, aí o pessoal não aguenta esse nome, né? Porque tu andava a pé, não sei o quê. Faz aí a piada, né? Ainda faz a piada ainda, eu fico bem séria, né? E quando fomos adolescentes, a gente morava em casa de aluguel e tal, então foi comprado um terreno em Barueri. Então, em adolescência, o resto dos tempos a gente morou em Barueri. E desde 1980, né? aqui no estado desde de Rondônia. Desde 1980, que eles queriam voluntárias para trabalhar, para ajudar a montar a Pastoral da Saúde em Ji-Paraná. Então, eu vim estritamente para vir para Ji-Paraná. E só que chegando lá, eu já participava de um grupo chamado Grupo de União e Consciência Negra, que já tinha alguns anos já. E toda vez que tinha reunião a nível nacional, aí ficava aquele negócio assim, não, eu sou de São Paulo, estou representando São Paulo, mas agora eu estou trabalhando em Rondônia, não sei o que, não sei o que. Peraí, vamos arrumar esse negócio. E na época que eu trabalhava na pastoral, ajudando a montar a Pastoral da Saúde, que já tinha iniciado, eu viajava em todos os municípios. E a Prelazia, que agora é arquidiocese, né? É diocese agora, pegava até a área de Mato Grosso, Juína, Aripuanã. Então, a cada 6 meses eu passava em cada município. Jaú, né? Que Jauru, que tinha as pessoas ainda elas confundem dentro do estado. Juína, Aripuanã, Serra Morena. Na Aripuanã tem uma queda d'água, a coisa mais linda, né? A natureza. O nosso aqui estado tem lugares pontos, lindos que ainda não são tão visitados, né? Nem são tão visitados. E aí a gente foi fazendo. Eu falei, podia montar o grupo aqui também, para representar. E depois, quando terminava os cursos, eu aproveitava, olha, não sei o que, o que vocês acham? Trabalhava com parteiras, a maioria das parteiras negras, né, também. Então, aquilo começou a me chamar a atenção. E quando eu consegui montar o grupo, em 1982, foi mais ou menos umas 100 pessoas. Que foi de todo o município. O que você entende, vou te chamar de você, o que você entende para as pessoas que às vezes, porque a gente trouxe pessoas aqui que falaram de uma forma técnica, de uma forma bem assim, politicamente correta, dentro do sentido do que eu posso e o que eu não posso falar. O que você entende como consciência negra? 20 de novembro, alguém coloca lá assim, dia de comemoração. O que você entende por consciência negra? Olha, depois de uma grande caminhada, e o fato de eu ter sido de família negra, sou negra, mãe, agora hoje mãe negra, tive um irmão negro, claro, né? E depois
Então a gente entende que a própria palavra já está dizendo, é você ter uma consciência do que você é. Eu sou indígena, eu sou um ser diferente, deficiente, eu sou cego, sou isso, sou aquilo, sou negro. E o Brasil, na época da história do período colonial, nós recebemos 1001 dados que hoje ainda estão na nossa cabeça, e isso reflete no nosso comportamento, dados que negro não é bom. Então, e teve até aquele esquema da ideologia do embranquecimento. Quando eu colocava uma blusa, uma roupa, uma saia, alguma coisa parecido com a Sinhá, era uma alegria enorme. Eu não queria tantas descaracterizava a sua cultura para que você ficasse parecido com aquela cultura e dessa forma você se sentia mais próximo do que era humanização. E a colonização portuguesa, não estou falando mal, porque às vezes tem portugueses aqui e tal, né? Mas a colonização portuguesa é uma daquelas que trabalhou melhor para perder a identidade, fazer com que o povo que ela colonizou perdesse a identidade. Até as outras, qualquer tipo de colonização, se não for bem feita para ajudar eu crescer dentro do meu esquema, não é legal. Mas a pior de todas foi a do Brasil. Tanto que a escravidão no Brasil foi uma das últimas, né, a ser acabada. E se você vai ver a história, os estragos, né, dele tirar seio, cortar, cultura, nossa. E depois dizem que o negro não batalhou para sair disso, batalhou sim. Se a gente for ver os pequenos feitos que ele foi fazendo, né, mas... É que, na verdade, a própria história conta, né, que se o próprio negro ele não tinha força política. Quem teve a força política foram os filhos dos negros, já com os brancos, dentro daquela característica, que iam tomando consciência de quem eram e tentavam tirar os seus daquela situação. Exatamente. A senhora falou uma situação da colonização, que a pessoa chega, vai colonizar e muda a característica. O Brasil foi um dos últimos países. Também, né? Isso. Impunha dele também. O Brasil foi um dos últimos países, mas o Brasil também, ainda em 1800, também ainda continuava sendo colonizado, porque nós não tínhamos um povo nosso. Exatamente. Nós tínhamos povos do mundo inteiro, né? E também o próprio esquema de escravidão também nosso, apesar que ontem eu estava assistindo uma palestra lá, ainda hoje nós temos escravidão, mas o tipo de escravidão nossa fez com que isso acontecesse. E com isso, a consciência, voltando, né, a consciência é você adquirir hoje o que eu sou, de onde eu vim. Você não tem quase registro. Não. Então, alguém vem e diz assim, você veio da onde da África? Bom, já sabe que eu vim da África, porque do Japão não pode ser, né? Você veio de que lado da África? Não sei. Então a gente vê pelas características. Você é muito grandão, tem um bumbumzão, barrigão é de Sudão, você não sei o quê. Quer dizer, são pouquíssimos dados. Fora a queima de documentos também, para tentar... A queima de arquivo, né? Para que não tivesse história, né? Que não tivesse história, e número também de escravos, né? Porque quantos entraram aqui, tudo. Mas a consciência realmente foi uma luta de muitos grupos de movimentos sociais que batalharam para que, não, o dia do negro é só dia 20, não. Todo dia é dia do índio, é dia do negro, é dia não sei de quem, não sei de quem, é dia do ser humano em geral. Mas um dia para a gente chamar a atenção, olha gente, vamos assumir a nossa identidade, vamos recuperar a nossa história, as nossas raízes, porque como é que eu continuo fazendo um trabalho, escolhendo políticas públicas, se eu não sei nem qual é a minha identidade? É grave. Quem não tem raízes, não sabe não de onde tem veio. políticas As pessoas públicas. fazem um questionamento muito grande, e eu até conversei com aquele senhor que veio na terça-feira aqui, que ele falou para mim o seguinte, a gente está falando sobre as cotas. Eu, Nina, concordo que se nós temos uma dívida social, que nós temos que pagar, sim, e isso tem que ser feito dessa forma. Aí as pessoas que mandaram perguntavam assim, então nós temos os negros que estavam aqui no Brasil, que sofreram todas as atrocidades de tirarem dele até a alma. E aí sim, esses uns quilombolas, todos, a gente tem essa responsabilidade das cotas. Mas o que acontece, e o que é a grande briga, né, uma das grandes brigas, é que vem uma outra pessoa de um outro país, vai dentro de uma instituição, por exemplo, tanto do emprego como do ensino, se coloca como negro, tira a vaga do negro que está dentro do Brasil, tira a vaga do branco que está dentro do Brasil, daqueles que são genuinamente brasileiros, sejam negros, índios, enfim,
qualquer um de nós que seja brasileiro, e a gente fica olhando porque a lei da cota deu para ele uma possibilidade que era nossa. Que era nossa. Então, Exatamente. que era mais nossa. uma vez, o negro, o branco, o índio, nós somos todos, de alguma forma, preteridos por alguém que nós não tínhamos essa responsabilidade. E como Exatamente. lidar com isso? E esse negro não quer a cota porque o outro é até esperto, então assume direitinho. E o negro não quer assumir a cota porque dizem que ele não é. Estão mostrando que eu não sou capacitado. Então, ontem a gente estava tendo essa discussão, assim, alguém dizia assim, e o meu pai disse, tá vendo? Estão achando até que o negro é burro, por isso que fica distribuindo cotas, não sei o que. Não é isso, gente, é realmente recuperação da nossa história e dando chance, porque logo no início das cotas, um pouquinho antes, alguém tinha feito uma pesquisa e disse que em 5 décadas, 50 anos, ele foi observando o número de negros dentro da faculdade. E de 10 em 10 anos, ele olhando e olhando, era o mínimo, o Mas aumento. ainda é o mínimo, Ainda tanto é, nos mas lugares agora que você a imagina gente naquela trabalha, época, como dentro das faculdades, dentro das escolas. Mas na época era mínimo. Então você imagine hoje, que a gente acha que é pouco, imagine naquela época. Então, uma maneira de avançar. Aí eu falo para você, tira 0, não faça nada para ver se você entra através das cotas. Também não é Você bem não vai isso. entrar, porque as pessoas entrar, não é entendem outra que você coisa. tem que ter a linha de corte. A inteligência é igual para Exatamente, todos. É dentro já da exatamente. possibilidade que lhes foi dada de ter a nota, é que separado Exatamente, o número de vagas. E foram, e depois, e quando abriu as costas, eles foram acompanhando alguns alunos que entraram pela cota, eram maravilhosos. A última agora, precisava dar uma chance. Eu tenho um filho aí que tem que dar chance para poder encaminhar. Mas é isso que as pessoas falam. Igual a pessoa que está aqui no Brasil, que nasceu aqui, que os pais eram daqui, ele vai lá e ele vai competir por essa cota. Mas aí vem um dos Estados Unidos ou vem um do outro país que nós não temos a responsabilidade porque não era daqui e toma a vaga até do nosso. Mas a gente não pode fazer nada porque na hora da característica da cor, ele vai colocar que é negro, ele vai competir igual ao outro. E aí a gente se sente também dessa forma. E aquela história dos gêmeos, lembra? Os gêmeos eram brancos praticamente, né? Porque aí o Brasil também é... Deixa eu só acabar essa história, depois a gente bota nesse outro lado. Um conseguiu entrar pela cota, o outro não, porque aí acharam que era branco. Mas eram gêmeos da mesma cor, gêmeos univitelinos, gêmeos iguais. E então você vê a bagunça. E não tem muito... Assim, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas colocam muitas normas, muitas regras, muitos direitos, mas não tem um regimento que trate esses direitos. E aí acaba sendo pior, né? Exatamente. E o Brasil é triste também. Até essa recuperação da consciência, né, de ser negro, nós temos aproximadamente 56 cores para o negro. Você vai nos Estados Unidos, é branco, negro, amarelo, que é o asiático, e acabou. Aqui não, olha, eu sou morena clara. Não, eu sou parda. Não, eu sou mulato. Mulato é terrível porque vem de mula da época da escravidão. Tem um bocado de coisinha aí. Outro dia até índio já estava dizendo que era pardo. Eu disse, não. Eu estou querendo acabar com esse negócio de pardo do negro, agora já entra na área indígena também, quer dizer, não é. E vai entrar, né? Porque se eu quero conseguir, eu vou me aproximar ao máximo daquilo que está sendo possibilitado. Exatamente, eu fiquei assim espantada, mas aí a gente tem uma brincadeira que às vezes eu trabalho com mulheres, às vezes com jovens, eu pego a folha de papel sulfite, escrevo num pardo, no outro mulato, aí o dia que eu estou querendo assim atazanar mesmo, aí moreno claro, moreno bem clarinho, não sei o que, e coloco e mando eles se dividir em grupo, branco, e coloco assim, distribuo na sala e mando eles fazerem, se encaixarem onde eles acham melhor. Branco fica lotado, né, o papel, fica assim que, né, não cabe mais. Pardo fica bem mais, um número bem mais alto do que negro, negro fica um ou outro, amarelo, aí eles entendem que amarelo não é o asiático, amarelo é... Não, eu acho que eu não tenho hepatite, mas eu acho que eu sou... Gente, eu sou quase amarela. Né? Aí o pessoal se encaixa, não, eu acho que eu sou amarela. Eu prefiro todas as outras cores, menos o negro. E o papel lá, papel sulfite negro tem um pinguinho lá. Porque a pessoa não se coloca dentro da consciência de quem é. E o pior ainda é, quando é com jovens, me dá uma tristeza grande que ele fica assim... Outro dia eu peguei assim, uns 5 ou 6 jovens sentados assim no banco, eles, eu não consigo me localizar aonde eu posso ficar. Eu disse, isso é grave, gente. Porque está tirando de novo a identidade da toda pessoa. A identidade dele, que tem toda uma história de cultura e de raízes para ele recuperar.
e depois, de novo, a briga em cima das políticas públicas. Ele vai querer o quê? Porque eu, por exemplo, eu vou puxar para as políticas públicas para o negro. Mesmo sabendo que eu sozinho eu não vou conseguir. Né? Mas Eu é um vou ter que fósforo me aceso na juntar, escuridão, né? eu vou ter que me juntar com as outras políticas para a gente conseguir as coisas. Mas eu tenho que ter primeiro o primeiro foco. Bom, programa Rosa Choque pela Rede TV no sistema Guedes de comunicação. E lembrando você que se você quiser deixar a sua casa muito mais bonita, está na hora de você procurar a Bela Casa, que fica na Pinheiro Machado. Os móveis são lindos, coloridos, e agora para a época de Natal ela tem muita decoração natalina, muita coisa linda. A partir de segunda-feira que vem a gente vai ter uma decoração toda de Natal aqui que você pode conferir. Então a Bela Casa fica na Pinheiro Machado. E o telefone de lá é 8104-8352. O número de lá é 1653. Você vai conseguir coisas lindas para deixar a tua casa linda. A gente vai para o intervalo e volta já falando sobre a consciência negra. Agora, lembrando, a consciência negra não é porque as outras pessoas só saibam disso. É para que cada um encontre seu lugar nesse mundo tão grande. Vamos fazer isso? A gente vai para o intervalo e volta já.
Para você que está ligando teu aparelho de televisão agora, bom dia para você. Olha, se a gente, por acaso, a televisão assim, ficar tudo na escuro e a gente acabar a energia, é porque a gente está fazendo algumas manutenções aqui no prédio do Sistema Gurga aqui de comunicação e, de repente, pode isso acontecer. Mas não se preocupa que rapidinho volta e tudo fica restabelecido. Bom, a gente está conversando hoje, falando sobre hoje, né, o Dia da Consciência Negra. E uma pessoa me mandou uma mensagem, é o Dr. Eliel Cabral, que eu achei assim muito bonita, que diz o seguinte, ele colocou aqui, vamos lá, gente. Pense nisso, a salvação do homem por Deus não conhece obstáculos de cultura, nacionalidade ou qualquer outro impedimento. Reúne num só conjunto todos os povos da terra, como judeus e gentios. Lembramos que esta é a inclinação natural e eficaz de Deus, de modo que dois termos ficam declaradamente revelados. Um, o poder de Deus e o outro, a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus em que ele é o intermediário através do qual Deus demonstra a sua graça salvadora pela transformação de pecadores em santos e assim Jesus Cristo, Deus, revelou e realizou todos os eternos propósitos da mente. A religiosidade, em grande parte, salvou muita gente, porque se você acreditar em algo ou em alguém, isso faz com que você tenha mais força. Só que eu não posso, por eu ter uma religiosidade, ou melhor, por eu ter uma religião, discordar daquela que você teve a tua vida inteira. Que você porque trouxe é a sua crença. Uhum. Meu Deus não é diferente do seu, porque é a sua crença. Como que você lida com isso? Porque você trabalha com fitoterápicos, que é o poder da natureza. Deus colocou ali para a inteligência do homem utilizar em prol do homem, que é o ser, pelo menos ao meu ver, mais importante da criação dele. Como que você lida com isso? Quer dizer, a primeira coisa é, eu sou católica. Então, mas a gente sabe que a minha religião fez uma caminhada também para começar a trabalhar com a religiosidade afro. Certo. Então a gente sempre batalhou. Só tem ecumenismo, não, vamos fazer um culto ecumênico, não sei o quê, aí tem fulano, ciclano, beltrano, aí eu olho, e o da religiosidade afro, onde é que está? Está do lado esquerdo ou direito? Se é ecumenismo, todas as religiões. E hoje ela já tem uma caminhada aberta em alguns estados, já está bem aberto aqui também em alguns locais, também a gente já consegue isso. Eu não quero criticar as outras religiões, mas me dói assim na alma, no coração, quando você vê... Eu achei lindo ele falar essa frase, mas é interessante ainda, acho que é doutor Eliel, né? Uhum. De você ouvir que em algumas religiões pisam em cima do pé da outra, sem perceber que o fulano trouxe de lá. Eu não pedi para vir da África para cá, me trouxeram um obrigado. E quando eu vim, eu trouxe todas as minhas características, minha cultura, minha música, minha religiosidade, faz bem ou faz mal, mas está aí. Porque é macumbeiro, porque não sei o que lá. Não, a coisa bem feitinha, bem estudada, bem implantada, é uma delícia, uma alegria. Minha raiz também, apesar de eu ser católico, o pessoal sabe disso. Então, mas isso prejudica. É o respeito realmente, outro, é o crescimento. Né? Esse trabalhar com ervas medicinais, tanto tem o lado da minha história, como tem também o lado da pastoral. Que trabalhando com a pastoral, a gente percebeu que a maioria aqui da região amazônica trabalhava com ervas medicinais. A parteira trabalhava com ervas medicinais. Então, como a gente já estava acostumado com um grupo de negros a levantar raízes, então vamos levantar também as raízes de vocês. A única diferença é que quando você pega a raiz e faz em casa, tem um preço. Quando você vai para o laboratório, onde as pessoas colocaram preço. Um rótulo, exatamente, aí fica, né? fica Mas é uma tipo, pena, um outro assim, preço, a gente né? fica assim, muito preocupado, porque ainda algumas igrejas, o pessoal comprar pedrinha dentro da igreja para quando o pessoal estivesse no terreiro, para jogar a pedra, porque é o demônio, é isso, é aquilo. Então, algumas coisas, se a gente fosse explanar assim, algumas coisas absurdas. Teve terreiro que o pessoal conseguiu, no Rio de Janeiro, que o pessoal conseguiu fechar. Aí, depois de um ano de fechado, quando abriram, aí chamaram nós, assim, a nível nacional, para ir lá ajudar a abrir, não sei o que e tal. Então, ainda o pessoal tem uma discriminação muito grande, porque é do demônio, faz isso, faz aquilo, faz... Tem erro? Tem alguns erros, mas não é assim. Uma coisa que eu sempre coloco respeito. É que, para mim, a idoneidade moral, a forma com que veio, a forma com que se portou, foi Jesus Cristo aqui dentro da Terra. E a gente não vê em nenhum relato
nenhum relato, ele diz dizendo, maldizendo ou fazendo crítica. Inclusive, quando perguntavam a ele a respeito de alguma coisa, ele pedia que a pessoa visse na própria consciência. Isso aconteceu com Madalena, isso aconteceu em relação à moeda, da César o que é de César. E Jesus Cristo, ao meu ver, por ser tanto o maior psicólogo como, para mim, o maior caráter que entrou dentro, que pisou nessa terra, ele não deixou ódio. Ao contrário, ele deixou que as pessoas fizessem aquilo que elas podiam fazer. E quando eu demonstro ódio pelo que o outro faz, é porque eu não tenho amor no meu coração. Porque se eu tivesse, eu ia estar tão preocupada com o amor que eu tenho, que o que o outro faz, para mim, é irrelevante. Eu sempre falo assim, que quem fala mal do outro, porque a vida é tão insignificante, que ele não tem nada para contar, então vamos falar do outro. A outra coisa, basta... O Brasil prima muito por um Jesus dos olhos azuis, loiro, loiro, loiro. Eu não tenho nada contra. Alto da Compadecida aí, veio e arrebentou com tudo e colocou aquele Jesus lindo, né? Negro, também já fez inteligente, esse debate, aquela coisa, né? Esse debate, mas pela área onde Jesus nasceu, ele é muito parecido. Eu até ele seria pardo. Não, ele seria pardo, ele seria muito parecido com Gaddafi. Não sei, para mim é o biotipo que me lembra mais ele. Porque a região onde ele nasceu, né? Da região onde ele nasceu. Eu não tenho nada contra, tá? É bonito, porque isso também vem do sistema da gente falar que o mais belo é o de olhos azuis, que o mais belo é nos concursos, e um bocado de coisa. Agora que acaba caindo, basta você ver o Charles Brown e Thaís Araújo. O pessoal queimou mesmo o casal na internet. Aí eu dizia assim, quando o negro começa a ter sucesso, fazer um trabalho muito bom, parece que ele afronta. Vem a Maria, a gente chama de Maju, naquele canal lá que ela fala sobre o tempo, não sei o que lá, a mesma coisa, queimaram ela. É como se não tivesse, não pudesse aparecer, né? Não, porque nós até, nessa perda de identidade, também, nós podemos estudar só algumas coisas, algumas profissões, fazer algum tipo de trabalho, você ligava a televisão, houve uma época que isso era assim, bem pesado. Empregada doméstica, você só via mulher negra, não sei o que lá. Hoje você vê outras mulheres, outras cores, tudo. Me lembro meu marido trazendo filmes da Guiana, porque ele é da Guiana inglesa, e filmes de grandes empresários negros com carrão, com a casona, tudo até. Então os meus filhos, desde pequeno, acostumaram a ver que também tem de outro lado. Porque a memória fica, né? Aquilo que eu vejo acaba incutindo em mim criança, alguma coisa boa ou má. Isso, as tranças, ou não sei o quê. Eu fiquei internado no João Paulo e os medicamentos caiu mais da metade do cabelo, mas sempre foi trançado, apenas que uma de casa, né, que usa o cabelo alisado, mas a gente sempre primou por isso daí. Pela característica, né, de cada um. É a nossa característica. E também nós não temos produtos para nós agora, que começa a ter, mas quando tem é bem pouquinho. Nem produto de beleza, roupa, é muito complicado, né? Muito complicado, porque a maioria dos produtos não são para a pele negra. Nós tentamos fazer uma adaptação. E as poucas firmas negras que abriram, por exemplo, a Crave Canela e uma outra lá, para a população negra, não conseguiu, quer dizer, se impor, porque o capital também, uma série de impostos, uma série de coisas. Bom, tem uma senhora aqui que o nome dela é Maria Tenório, não sei se a senhora conhece, ela é de Vilhena, e ela diz o seguinte: bom dia, sou Maria Tenório de Vilhena, sou negra e sou conciliadora no Ministério Público, porém ainda existe preconceito sim, pois acha que pessoas negras e profissões só podem ser de doméstica e zeladora. Eu estou amando esse programa e levo comigo essa bandeira contra o racismo. Querida, olha, muito obrigada mesmo. Obrigada para a Vilma também, que mandou a mensagem, que está assistindo. Obrigada mesmo, de coração. Bom dia, pessoal de Vilhena. Maria Tenório, eu te dou uma força, porque já passou essa era de sermos só empregados e também educar nossos filhos. Lembra? Tem uma história que a menina dentro da sala de aula, porque o fator de educação também, a gente tem que, agora, acho que, se impor mais e pedir medidas mais eficazes. Uma professora disse para a menina: o que vocês querem ser? Aí um levantava a mão, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí uma menina negra disse: eu vou ser juíza, professora. Eu já avisei minha mãe, né? Ela disse: você mal pode ser a cozinheira da casa da juíza. Agora, professora, gente. O meu filho teve a Rede Globo apresentou um jornal, ele está com 23 anos hoje, mas imagine ele na 5ª ou 6ª série. O professor manda me chamar no Antônio Ferreira. Bom, até citar um nome, que aí o pessoal vai se questionando.
mamãe, o professor disse que se você não for lá, eu não posso entrar. E ele sempre foi tranquilo. As meninas é que arregaçava mesmo. Né? Quando chamava, eu já ia com a orelha preparada para escutar mesmo. Eu cheguei lá, o que foi que você fez? Não, não fiz nada. Aí eu cheguei lá, professor, o que foi que houve? Dá até vontade de falar o nome, porque assim ele vai se educando também. Mãe, a senhora ouviu o jornal ontem? Ah, ouvi, porque a notícia eu sempre primei um pouco, por ficar um pouco assim, né? Aí, o que foi que foi falado? Eu não sei, eu não me lembro, é tanta coisa. Não, mãe, é porque um aluno negro deu um tiro na professora dentro da sala de aula. Então eu mandei chamá-la para a senhora já ir fazendo um trabalhinho para ir prevenindo, para isso não acontecer com o menino. Engraçado é que não foi feito, né, um trabalho com todas as meninas quando a Suzane matou o pai e a mãe. Exatamente. E tinha uma educação extremamente... Exatamente, fina, né, no colégio particular. Então. Mas por quê? Por quê? Prevenir o quê? E o menino puxando a minha calça me disse que ia ser caminhoneiro, que eu já também não estava gostando muito, mas é um direito que ele tem de ser caminhoneiro. Hoje ele fez TI, rede e tal, mas podia ser caminhoneiro também. E puxando, então ele entendeu. O que me deu dó é porque ele entendeu o que o professor estava dizendo. Que ele era em potencial. Um potencial. Aí, depois, mas olha, quem tem filho, não sei se essa menina que ligou agora, a Maria Tenório, né, teve filho, o tempo todo você tem que estar engolindo uma vaquinha, só que a gente não engole a vaquinha não, a gente vai brigar e vai lá, vai fazer compra. O menino, 23 anos, adora computação, TI, não sei o quê, passa em frente a uma loja, se o segurança dá na porta, e às vezes o segurança é negro, né? Circulando. Se entra numa loja, ainda hoje, mesmo disfarçadamente, você tem do lado esquerdo ou direito do seu pescoço um fulano verificando se está pondo a mão naquele material, mas se você está pegando, e a outra, né, bem branquinha, está se arregaçando de comer uva lá do outro lado e roubar e furtar. Então, assim, os movimentos, o IDCN, quando eu cheguei aqui, que a gente montou o Grucom, já tinha o IDCN, o Cabeça de Negro, tem que lembrar que trabalhou um tempão aqui. Não sei se tinha mais algum outro. A gente conseguiu montar um grupo de mulheres negras para melhorar até o tratamento de saúde. É para poder se ajudar, né? E eu posso dizer isso que eu sinto na pele, porque o meu filho mais jovem, eu adotei ele com 3 anos, e ele é negro. E às vezes, ele hoje tem 18 anos, ele tem um problema mental, mas ele tem idade mental de 7, 8 anos, mas ele vai fazer 18 anos. E eu lembro quando eu chegava com ele no supermercado, às vezes ele escapava de mim, andava, e as pessoas assim ficavam em cima dele como se ele fosse roubar ou furtar. Exatamente. Ou então, às vezes, chega o Ademir junto, e chega ele, e as pessoas olham para mim assim, porque também eles não podem imaginar que o Ademir tenha sido casado com uma negra. Sou eu que tenho que ter traído meu marido, né? Que eles também olham assim, né? E falam assim, nossa, mas é diferente de você, né? É diferente. E as pessoas, elas têm um preconceito muito grande mesmo, e isso dói. Isso dói, né? E a gente pode pedir assim para as grandes empresas, quando fizerem treinamento, policiais, eu que sou de São Paulo, meu irmão tinha um Opala amarelo também, né? Um Opala amarelo, né? Mas é um direito que ele tem, escolheu o amarelo, gosta do amarelo, e a polícia parava. Esse carro é seu, né? Então, as empresas, quando fizerem... o pessoal de relações humanas, né? Relações humanas, relacionamento com pessoas. Quando fizer os treinamentos, tudo, não colocar primeiro, olha, o pardinho, o moreninho são os que gostam de assaltar, quer dizer, mudar um pouco esse treinamento. Outra coisa que a gente cobra muito precisamos de um funcionário que tenha boa aparência. Precisa cortar isso. Quem vê escrito no jornal, quem vê escrito em qualquer coisa, ou se pedirem, tem que denunciar, porque não existe boa aparência. Quando vai falar boa aparência, existe boa aparência, mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Quando e outra fala situação... boa aparência, ou coloca na boa aparência que tem que ser uma pessoa linda, ou então fala que não vai querer loira porque é burra. Exatamente. Então, de qualquer forma, é complicado. Aí a pessoa diz assim, como é que fica a boa aparência? O primeiro que cai, como é que fica uma recepcionista? O pessoal chega aqui, uma recepcionista negra, né? Então precisa cortar As mães, isso, né? elas acabam se unindo mesmo, né? Porque a gente recebeu aqui, tenho filho negro sim, e é isso mesmo. Quando entrava na loja, o segurança logo ficava a nos olhar, com um olhar diferente mesmo. Então, isso dói. Porque para a mãe, faz com a gente, mas não faz com o filho da gente, gente. Não faz. Né? Porque a gente vira uma loba. E vira. Né? Vira uma loba, e vira porque é nosso, sabe? A família da gente é muito importante, né? E aí não tem cor, não tem raça,
é o nosso filho. Olha, assim, te agradecer imensamente porque você veio aqui, que as pessoas tenham essa consciência negra, que elas tenham, né, essa vontade de lutar pelos seus direitos. Eu gostei das perguntas, né, adorei porque de repente você vê um ou outro, né, olha lá de Vilhena, lá no topo, né, lá na extrema. Graças ao bom Deus, a gente tem uma boa audiência em todo o nosso estado de Rondônia. Muito bom mesmo. Agradeço o convite, né, dela também, agradeço o convite. E qualquer coisa nós estamos aí à disposição. Mas consciência negra, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se assumir como negro, acabar com esse negócio de moreno, moreninho, pardo. Não, sou negro. Não sou neguinha, né? Não sou neguinha, que às vezes o pessoal diz assim, ah, mas me chamou de negro. Se chamar com carinho, a gente não vai... Ah, porque eu não posso chamar de negro? Porque senão é racismo. Não, não é racismo. Racismo é eu não querer aceitar a minha colega, ou a minha mãe, ou meu fulano, ou um funcionário não negro. Se aceitar. Não se aceitar. E eu também não me aceitar como negro. Né? Essa é a consciência real. Exatamente. Bom, querida, muito obrigada mesmo, viu? De coração, e que seja um sucesso. Okay. Hoje a posse, tem uma posse, né? A posse do Conselho de Igualdade Racial. Que seja assim, né? Até que enfim. E que as pessoas realmente lutem pelos seus direitos de uma forma, como eu disse no começo do programa, aqui no Brasil a gente luta com flores, por enquanto, pelo menos, né? E essas flores que a gente tem colocado para as nossas lutas, eu acredito que fazem valer aquilo que se diz que o Brasil é uma pátria da evangelização, independentemente da religião que se tenha, a nossa religiosidade de levantar os olhos e pedir ajuda para um ser maior, ela é muito grande. E o Abê, assim, teve um pastor, eu não me lembro o nome dele, mas eu acho ele muito engraçado, assim, ele brinca muito, e foi a primeira vez que eu vi um pastor evangélico fazer uma menção de carinho relativa a Maria, porque ele fala assim, que as pessoas criticam Maria, não sei, e ele fala assim, ela foi tão especial que ela foi uma mulher que, naquela época, um anjo chega e diz para ela, você vai engravidar, não é do seu marido, ela sofre com aquilo, ela vê que aquilo não é bom para ela, não é, pensou? Hoje chega alguém e fala para mim assim, olha, Nina, você vai engravidar, não é do seu marido, mas você vai dizer para ele que é do Espírito Santo. Olha, é toda uma situação, a confiança dela e de José, e ele coloca de uma forma tão linda a figura de Maria, que eu fiquei imaginando assim que esse realmente é o tempo de homens e mulheres que estão se levantando, né? Aparece o Fábio de Mello, aparece esse pastor que eu não consigo me lembrar o nome, tantas pastoras aí falando tantas coisas lindas, e a gente vê que a religiosidade está imperando no lugar da religião, né? Mas ela cobra também, lembra? Diz que o pessoal fica Maria do Sim, ela diz, peraí, como que eu posso engravidar sem ter coabitado? Ela usa com ninguém, assim, com o meu marido, peraí. Aí depois, não, aí o anjo explica, não, peraí, assim. Explica para ela. Mas se ela já imaginou ela explicar isso para as pessoas, se não fosse a confiança, né, do casal, que eu acho que isso é muito bonito, a família, né? A família, é um amor incondicional. Os dois esquemas, a união da família, a confiança do marido, em acreditar no anjo, porque olha, hoje para acreditar no anjo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Só a minha filha explica direitinho, né? Que a minha filha nasceu, quer dizer, com essa mistura de português, meu filho nasceu negro. Aí o médico disse assim, o obstetra. Aí disse assim, seu filho está bem escuro. Para quem fez enfermagem, ele está cianótico. Aí eu já fiquei preocupado, era uma cesárea, eu fiquei preocupado. Nossa, esse menino vai ter problema, né? Aí o anestesia, não. É que, aí ele disse uma palavra lá, esse fulano aí nunca fez um parto de criança negra. Aí quando nasceu a menina, que o menino puxou o lado do pai. Quando nasceu a menina, ela puxou o meu lado. Aí a menina nasceu branquinha, eles ficam uns 15 dias meio branquinho, aí depois escurece. Eu tive visita, acho que até da África do Sul, gente levando presente, porque um casal de negão, e essa menina branquinha, mas era... Já colocou em dúvida. Aí eu só desconfiei quando no último tempo a menina disse assim, a minha mãe disse que ela era clarinha, mas ela já está escurinha, né? De novo. Tá bom. Meu bem, muito obrigada mesmo. Gente, para você que ficou com a gente, obrigada pela sua audiência. O programa Rosa Choque termina aqui, mas continua com toda manhã com a linda. Bom dia, Emily. Bom dia, Nina. Hoje se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa semana